Dando sequência à nossa conversa sobre a argumentação, vamos analisar agora as principais fontes a partir das quais as justificativas, os argumentos, são construídos. É possível dizer que são três grandes grupos aqui que temos pela frente. Então, vamos dizer que um primeiro grupo são os argumentos baseados em valores consensuais. Entendidos da seguinte maneira: alguns valores, como, por exemplo, liberdade, igualdade, a noção de justiça, a noção de direito à vida, são valores tomados como positivos no nosso universo cultural. Nesse sentido, dizer que eles são consenso. Não é necessário explicar que a liberdade é importante, que a igualdade é melhor que a desigualdade, que a justiça é superior à injustiça e por aí segue. Então, um argumento que se pauta na defesa desses valores é tido como um argumento positivo, considerando um auditório amplo, um auditório universal. Há outros argumentos que são aqueles baseados no que nós podemos chamar de dados concretos. Esses são os argumentos baseados em fatos contemporâneos. Quer dizer, se nós conseguimos recorrer a acontecimentos da vida cotidiana, acontecimentos marcantes que ganharam espaço no noticiário, para, com base nesse fato, mostrar a validade do argumento, ele ganha peso pela concretude do exemplo, não é? E não só os fatos contemporâneos, os fatos históricos, os acontecimentos importantes da história da humanidade, os dados estatísticos, entram aqui nesse grupo de informações que, pelo seu caráter concreto, valorizam a defesa de um ponto de vista, valorizam a argumentação. E há um outro grupo de argumentos que são os argumentos baseados em citação de autoridade. Aqui, o peso da palavra do especialista, o peso da palavra daquela voz autorizada para defender determinado tema, também tem lá o seu valor, também reforça os argumentos. Nós vamos ver aqui em seguida alguns fragmentos de texto que exemplificam diferentes desses tipos de argumentos aqui esquematizados. E após cada fragmento, eu te convido a fazer um exercício para fixar essas noções de que nós tratamos aqui. Bom, o primeiro fragmento que temos pela frente é este daqui. Foi extraído de um vestibular, do vestibular Unesp, no ano de 2014, na passagem de 2014 para 2015, e o título do texto é Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, de Lilia Maurice Swax. Vejamos. Na ausência de uma política discriminatória oficial, estamos envoltos no país de uma boa consciência, que nega o preconceito ou reconhece como mais brando. É só dessa maneira que podemos explicar os resultados de uma pesquisa realizada em 1988 em São Paulo, na qual 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito, e 98% dos mesmos entrevistados disseram conhecer outras pessoas que tinham sim preconceito. Ao mesmo tempo, quando inquiridos sobre o grau de relação com aqueles que consideravam racistas, os entrevistados apontavam com frequência parentes próximos, namorados e amigos íntimos. Bom, é possível identificar aqui a importância de alguns números nesse fragmento, não é? Primeiro, 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito. Veja que isso tem relação direta com a afirmação de que no Brasil, nesse país, estamos envoltos numa espécie de boa consciência, que nega o preconceito ou o reconhece como mais brando. 97% dos entrevistados afirmam não ter preconceito. Mas veja que 98% dos mesmos entrevistados disseram conhecer outras pessoas que tinham sim preconceito. E aqui o preconceito, como se observa, é o preconceito racial, né, porque se trata aqui de pessoas racistas, segundo esse texto. Bom,
não é possível que esses dois números convivam de maneira tão harmônica, não é? Eles revelam que muitas pessoas que, aos olhos dos outros, são consideradas preconceituosas, não consideram a si mesmas racistas. Daí dizer que a consciência dessas pessoas está tranquila, nega-se o preconceito, se reconhece como mais brando, porém, ele existe, segundo o que esses mesmos dados apontam. Bom, essa afirmação de que há uma boa consciência no Brasil e que ela supre, ou que ela faz às vezes de uma política discriminatória, que a discriminação, portanto, não é feita de uma maneira política institucional, mas a consciência das pessoas de que o racismo não existe acaba fazendo com que a discriminação possa prosperar, que a discriminação possa continuar existindo. Essa tese, essa afirmação, depende desses números. Então é possível dizer que é um caso de argumentação baseada em dados concretos. Para ser mais exato, é um tipo de argumentação baseada em dados estatísticos. Afinal de contas, a defesa dessa tese depende dessas porcentagens que nós vemos aqui. Bom, eu te convido agora a fazer um exercício que explora a argumentação com base em dados concretos e voltamos a conversar já.